Olá pessoal, mais um vídeo, mais um filme, mais um livro comentado para vocês. Faz muito tempo que eu não comento um livro de não ficção. Eu dou sempre preferência aos livros de ficção, porque eu acho que livros de ficção são livros que atendem a todos. E livros de não ficção, eu costumo chamar de livros de estudo. Depende muito do tema, dependendo do tema, ele não vai abranger todo mundo, né? Por exemplo, você vai comentar um livro de história, uma grande parte das pessoas não gosta de história. Você vai comentar um livro de, sei lá, de psicologia, uma grande parte das pessoas não gosta de livro de psicologia, então restringe o público, né? Enquanto que livros de ficção, não. Livros de ficção são livros de ficção. Em teoria, todo mundo que gosta de literatura de ficção vai gostar, independente se é clássico, se é moderno, se é fast food, erudito, enfim. Mas hoje eu vou comentar sobre um livro de não ficção. É um livro que, pelo título, se você olhar assim na livraria, pelo título você vai falar, esse livro é de autoajuda. E possivelmente talvez você até compre, porque infelizmente a autoajuda vende muito no Brasil e no mundo. Eu não gosto de livro de autoajuda, eu não gosto de livro de autoajuda, eu não compro, não leio, não vejo graça nisso. Então esse livro eu acabei comprando porque foi indicação de uma pessoa que não lê livros de autoajuda. E, então não se deixe enganar pelo título, não é um livro de autoajuda. Embora seja um livro de autoanálise, tá? Então eu vou mostrar aqui o livro. Tá aqui. Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. Harold Kushner, editora Nobel. Tá? É um livro bem fino, tem 150 páginas. Isso aí você lê numa noite. Harold Kushner. Harold Kushner é um rabino norte-americano. Nasceu em 1935 no Brooklyn. E ele tinha se formado, tinha feito a sua faculdade de teologia. Ele era um jovem rabino que atendia uma cidade pequena dos Estados Unidos, era o guia espiritual da comunidade judaica de uma cidade pequena nos Estados Unidos, quando ele se deparou com um problema na sua vida. O seu filho, chamado Aaron, foi diagnosticado depois de alguns meses de vida, foi diagnosticado com a doença rara chamada progéria. A doença progéria é uma doença raríssima, acho que só tem 100 casos, próximo de 100 casos documentados no mundo inteiro, até hoje. Então é uma doença extremamente rara. O que ela faz? Ela provoca o envelhecimento precoce. Então, quem nasce com essa doença, a expectativa de vida é de 13, 14 anos no máximo. Então, a pessoa desde que nasce, ela já começa o processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento é 7 vezes mais rápido do que um processo normal. Então, quando chega nos 13, 14 anos, a criança acaba morrendo, o adolescente acaba morrendo por infarto, já com uma característica física de um idoso. Então, é uma doença terrível, porque quando ela é diagnosticada e dada a notícia aos pais, as crianças têm 12, 15 meses de idade, 1, 2, 3 anos de idade, e os médicos vão dizer aos pais o seguinte: o seu filho tem uma doença que não tem cura e que ele vai chegar a 13, 14 anos e ele vai morrer, ele não vai passar disso. Então, dar esse tipo de notícia para os pais deve ser terrível para os médicos. Enfim, o Harold Kushner teve esse problema, o filho dele foi diagnosticado com essa doença, e ele passou a se questionar
por que aconteceu aquilo com ele. Ele se considerava um homem bom, um rabino, um cara religioso, um cara que dedicava a sua vida ao consolo espiritual da comunidade judaica ao seu redor, nunca fez nada de mal, nunca fez nada de errado, a sua esposa também não. Então por que é que, em teoria, Deus o puniu com essa doença no seu filho? Então ele começa toda uma reflexão interna mesmo dele, tentando buscar a justificativa. Por que Deus fez isso acontecer com o filho dele? Uma pessoa que, assim, e pessoas muito ruins, pessoas muito más, têm filhos completamente saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema. E ele, uma pessoa boa, o filho tendo essa doença rara e mortal. Então ele começa a fazer toda uma reflexão e que depois se traduziu nesse livro aqui, que ele conta que levou 15 anos para escrever. O livro foi publicado em 78 nos Estados Unidos, fez muito sucesso, foi best-seller do New York Times e tudo mais. Ele disse que levou 15 anos para escrever e ele conta aqui uma parte da reflexão que ele conseguiu desenvolver na convivência com o filho, tentando buscar explicações por que aquilo lá tinha acontecido com ele e por que é o título do livro, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que pessoas extremamente boas têm doenças terríveis? Uma pessoa, de repente, viveu uma vida quase santa, de repente pega um câncer terrível e tem uma morte triste, e outras pessoas que, de repente, assassinos que mataram milhões de pessoas, de repente tem uma vida tranquila, nunca tiveram um problema de saúde, morrem de morte natural com 100 anos e tudo mais. Por que isso, né? Então aí se questiona por que, se Deus é a bondade suprema, por que ele deixa pessoas boas sofrerem tanto? Ele tenta buscar essa resposta, né? E que no final do livro ele não tenha, na verdade, essa resposta. Ninguém tem essa resposta. Essa resposta de por quê. Se você for considerar que Deus é infinita bondade e acontecem coisas terríveis no mundo, hoje, agora mesmo, estamos vendo massacres acontecendo ali na África, na Ásia, ali na parte islâmica da Ásia e da África ali, pessoas morrendo, crianças sendo mortas, pessoas sendo degoladas, incendiadas, e Deus é maravilhoso, por que ele deixa isso acontecer? Então, esse livro é um livro de reflexões desse rabino, é um rabino da ala conservadora do judaísmo. Ele foi muito criticado quando ele escreveu esse livro. Por quem? Por rabinos ortodoxos. Rabinos ortodoxos é a ala mais radical do judaísmo. E por cristãos ortodoxos também. Cristãos ortodoxos não no sentido da igreja ortodoxa. Cristãos radicais, vamos dizer assim. Porque para eles a visão é completamente diferente. Mas enfim, eu vou me ater aqui ao que ele colocou aqui no livro. Eu não vou relatar o livro inteiro. Eu posso até dizer mais ou menos como é que foi a conclusão do livro, a que conclusões ele chegou, porque isso aí não vai tirar a graça do livro, porque a graça do livro são os argumentos que ele usa, dos exemplos que ele tira e da onde ele tira para chegar na conclusão que ele chegou. Então, eu vou dizer mais ou menos em que conclusão ele chegou, e isso não vai tirar a graça do livro, porque a graça está no recheio da coisa. Em poucas palavras, como é que ele chegou... Ele, na verdade, não encontrou uma resposta para isso, de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. O que ele conseguiu identificar através das suas reflexões e dos seus estudos, lembrando que ele é um rabino, então está tudo dentro da teologia judaica ali. Ele chegou à conclusão que Deus não pode
interferir na vida das pessoas. O que acontece de ruim conosco, acontece por azar, sorte e azar. De repente você está andando aqui na rua, tem uma construção, cai um tijolo na sua cabeça e te mata. Se você tivesse passado lá 30 segundos antes ou 30 segundos depois, teria caído o tijolo e você não teria morrido. Então isso é sorte e azar. Isso não é uma designação divina. Não foi Deus que quer, não, eu vou fazer esse tijolo cair na cabeça daquele cara. Não. Simplesmente aconteceu algum fato na construção, alguém ficou desatento, ou falhou a segurança em algum lugar e um tijolo caiu. E por azar, exatamente naquele momento, estava passando uma pessoa e acertou na cabeça. Então, assim, sorte ou azar. Tá? Sorte ou azar, motivos provenientes de pessoas ruins, pessoas más. Você está andando no meio da rua, vê uma pessoa te assaltar, você não tem dinheiro, a pessoa vai lá e te mata. Assim, isso não foi Deus que botou, vou botar uma pessoa aqui para te matar ali na esquina de baixo quando você estiver passando. Não. Simplesmente você topou com uma pessoa ruim e que estava pronta para te matar. Então isso não tem relação com a vontade do que Deus quer ou que não quer. Faz parte da vida. E além além de sorte e azar e da maldade que existe no mundo, nas pessoas, existem também as leis da natureza. E nós somos um corpo biológico frágil. Nós estamos numa natureza que está cheia de bactérias, está cheia de vírus. Então, assim, por que uma determinada pessoa pegou uma bactéria e morreu, ou pegou um vírus e morreu? Bom, o organismo dela estava mais fraco, estava mais fragilizado naquele momento, a sua imunidade estava mais baixa do que a outra pessoa que estava do lado. Então, uma pegou um vírus e morreu, a outra não pegou. Então, assim, faz parte da natureza. A gente está vivendo num mundo onde a gente interage com todo tipo de criatura da natureza, desde os animais maiores até os menores, que são os causadores da maioria das doenças. Então, isso não é uma determinação divina, isso é uma contingência do mundo que a gente vive. São as sortes e os azares do mundo que a gente vive, do meio em que a gente vive. Provavelmente quem vive numa situação de maior risco, onde tem maior probabilidade, por exemplo, está tendo o surto de ébola lá na África, então quem reside nas imediações onde está tendo o surto de ébola tem muito mais chance de pegar o vírus do que quem está aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Isso não é uma designação divina, isso é uma fatalidade. Assim como se acontecer um surto de vírus aqui no Brasil, de um determinado vírus, quem estiver morando aqui vai ter muito mais probabilidade de pegar e morrer do que quem estiver na Dinamarca. Então, assim, a conclusão que ele chega é a seguinte, é essa mesmo. É sorte ou azar, maldade do mundo, meio ambiente que a gente vive. Então, o que acontece ou deixa de acontecer conosco, de bom ou de ruim, é um conjunto de todos esses fatores que determinam o nosso curso aqui nesse plano. Essa é a característica, não é uma resposta, ele diz que isso não é uma resposta, mas isso é o resultado final da reflexão, é o que ele conseguiu chegar. Então, ele conseguiu, com isso, aceitar a doença que teve o filho dele como uma fatalidade do ser humano, e conseguiu sobreviver e continuar vivendo e continuar prestando todo o auxílio espiritual para a comunidade judaica dele. Então é um livro interessante para se ler. Ele usa argumentos muito interessantes, alguns nem tanto. Ele usa. É interessante ver como é que ele argumenta, o que ele argumenta para chegar nessas conclusões, que não é uma resposta, são conclusões. Então, se alguém se interessar por esse tipo de livro, está aqui. Não é livro de autoajuda. É um livro de, no máximo, uma autoanálise. Você vai tentar compreender um pouco melhor o que acontece
com a sua vida e com as pessoas que o cercam. Então é isso. Quem gostou, dedinho para cima. Quem não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no canal, basta clicar ali e inscrever-se no canal. Esse vídeo é uma prévia, né, uma demonstração das minhas palestras virtuais, das minhas palestras literárias e das minhas aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o contato, o meu e-mail, está nas informações do vídeo. Então é isso. Uma saudação e até a próxima.